Olá, crianças, olá, famílias, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez gravando essa aula para vocês, porque mesmo sem ir para a igreja, a gente não pode deixar de aprender da palavra de Deus. Isso é muito importante. Então, papais, mamães, incentivem seus pequenos a assistirem às aulas, a cantar, orar, leiam a Bíblia com eles, pois isso é muito importante para que eles cresçam na graça e no conhecimento, aprendendo o mais importante, que é sobre o amor de Deus. Tá bom? Eu sou a professora Lídia, nós somos da Igreja Presbiteriana do Estoril e vamos iniciar a nossa aula fazendo uma oração, agradecendo a Deus pelo privilégio de ter as redes sociais, a internet a nosso favor para propagar o Evangelho. Vamos orar? Como é que a gente tem que ficar na oração? Olhos fechados, cabeça baixa, pensamento em Deus e no fim, amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos ensinar as crianças através da internet a sua palavra. Obrigado pela vida de todas as crianças da nossa igreja e de todo o nosso país. Abençoe a nossa aula. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Então, nós estamos estudando um livro do Firmando os Passos. O nome do nosso livro é Vamos à Casa do Senhor. Estão vendo? Esse material que a nossa igreja adquiriu para a gente poder dar aula para vocês. E hoje a gente vai aprender a aula número 4. Sabe como que é o nome da nossa aula? Nossa aula chama Ouvindo o Senhor. Nossa, como é que a gente ouve o Senhor? Vocês sabem? A gente vai aprender. E para começar a nossa aula, a gente vai falar o versículo para vocês, papais, mamães, ensinarem as crianças. Combinado? O versículo está lá no livro de Salmos, no capítulo 116, o primeiro versículo. E ele fala assim, a gente vai ler só a parte A do versículo, que diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Ouviram? Vamos repetir? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Muito bem. E a nossa aula vai contar a história de um menininho. Olha só, vocês sabem quem é? Semana passada, a professora Priscila contou a história de uma moça, uma mulher temente a Deus. Vocês lembram o nome dessa mulher? Eu vou falar, era Ana o nome dela. Era uma mulher temente a Deus, mas que tinha um sonho muito grande. E porque ela não conseguia realizar esse sonho, ela vivia muito triste. Vocês lembram qual que era o sonho de Ana? Então, o sonho de Ana, o desejo que ela carregava no seu coração, era de ter um filho. E ela sofria muito por não conseguir ter esse filho. Então, como que ela fazia? Ela orava muito a Deus, pedindo que Deus realizasse esse sonho dela. E ela fez uma promessa a Deus, que se Ele realizasse esse sonho dela ter um filho, ela o levaria, ela volta a Ele, e levaria para ele ser um servo de Deus. E olha só, Deus concedeu esse desejo de Ana, deu a ela um filho, e o nome do filho dela era Samuel, que quer dizer pedido ao Senhor. E Samuel foi crescendo, igual a professora Priscila contou. E quando ele chegou numa certa idade, Ana levou ele para trabalhar no templo. E lá no templo, Samuel ia trabalhar com uma outra pessoa. O nome dessa pessoa que Samuel ia trabalhar era Eli, um servo de Deus que também trabalhava lá no templo. Iam ficar os dois lá trabalhando, cuidando do templo, ajeitando as coisas.
cuidando da casa de Deus, estudando sobre a palavra de Deus. Era isso que Samuel ia fazer lá com Eli. Então, Ana levou ele para lá e ele foi trabalhar. Corajosa, né, Ana? Entregou seu filho a Deus como ela tinha prometido. Porque é assim, se a gente faz uma promessa, a gente tem que cumprir. Fazer de tudo para cumprir, não falhar. Principalmente uma promessa para Deus, porque com Deus não se brinca. Deu o pedido de Ana e ela, como havia prometido, levou ele para trabalhar na obra do Senhor. Foi muito bom Samuel estar lá o tempo todo com Eli no templo, porque Eli já era bem velhinho e ter uma companhia fazia bem para ele, pois juntos eles cuidavam do templo, organizavam, recebiam as pessoas que iam lá orar, né? E aprendiam também da palavra de Deus. Isso era o mais importante. Samuel estava lá com um propósito, com promessa da sua mãe, que ele foi entregue a Deus, entregue ao templo, para aprender mais sobre o nosso Deus. Que bom isso daí, né? Então Eli já era muito velho e Eli tinha 2 filhos. Só que esses 2 filhos só faziam coisas que desagradavam a Deus. Que diferente de Samuel, né? Então Eli vivia triste lá onde eles estavam, na cidade de Siló, porque os seus filhos não ouviam os ensinamentos que ele passava, não glorificavam a Deus, era uma vida toda errada, sem propósito, e isso deixava ele muito triste. E eles não amavam a Deus. E aí a gente vai ver uma coisa que aconteceu. Um belo dia, Samuel estava lá com Eli, andando, e aí eles resolveram descansar. Eli estava muito cansado, mas Samuel não queria dormir. Só quem queria dormir era Eli. E assim aconteceu. Eli descansou, deitou lá na sua cama. Ó. Samuel ficou lá descansando, mas Eli, ó, pegou no sono. Estão vendo aqui ele dormindo, ó, lá no templo? Samuel deitou também, mas não dormiu. Ficou tirando lá um cochilinho, deitado lá descansando, quando ele de repente ouve uma voz falando assim: Samuel, Samuel. Aí ele levantou, olhou para os lados, não viu ninguém, foi lá até onde ele estava deitado, mexeu. Eli, 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 acorda. Aí ele fala: eu estou aqui. Fala, o que você quer falar comigo? Eli olhou para ele, não entendeu nada e disse: não estou chamando você. Então Samuel foi lá, voltou a deitar, foi descansar. Quando ele estava pegando no sono de novo, aquele silêncio ficou lá. E novamente ele escuta: Samuel, Samuel. Ele levanta novamente, vai lá, de novo, chama Eli: Eli, acorda, Eli. Eli de novo sem entender nada falou: não chamei você. E Samuel ficou sem entender quem estava falando com ele. E mais uma vez ele foi lá se deitar. Quando ele se deitou, ele voltou a dormir, fechou o olho e mais uma vez ele ouviu: Samuel, Samuel. Ele abriu o olho. Só que Eli, dessa vez, entendeu o que estava acontecendo e falou para ele assim: Samuel, quando você ouvir novamente a voz te chamando, você fala: Senhor, o teu servo te ouve. Porque Eli entendeu que quem estava chamando Samuel era Deus. Porque Deus queria falar alguma coisa com Samuel.
Samuel era muito novo, não estava entendendo. Mas Eli logo entendeu que ali tinha um recado de Deus para Samuel. Qual era esse recado? Quando Deus mais uma vez chamou Samuel, Samuel já estava entendendo o que iria acontecer ali, que era um recado que Deus queria passar para ele. E esse recado era o seguinte: Deus falou para Samuel que iria destruir a família de Eli e seus filhos, porque seus filhos não obedeciam a Deus, não honravam a Deus, eram cheios de maldade no coração. Que triste, né, para Samuel ter que passar essa ordem de Deus, dar esse recado. A gente não gosta de ouvir notícia triste, a gente gosta de ouvir coisas boas. Mas Samuel, mesmo novo, já tinha essa responsabilidade em atender ao que Deus queria lhe mandar, né? Deus queria falar para ele. Um menino tão novo e já temente a Deus e disposto a ouvir o que Deus tinha para falar para ele. E você? Deus fala com você? Como será que Deus fala com a gente? Através de quais formas a gente pode ouvir a voz de Deus? Será que Deus fala lá do alto com a gente, como fez com Samuel e com tantos outros personagens da Bíblia? Não. Deus pode falar com a gente através da Bíblia. Deus pode falar com a gente através de uma pessoa, um pastor, alguém que vai te trazer uma mensagem. Deus pode falar com a gente através de uma canção. Quando você está triste, ouve uma canção e aquela canção traz uma mensagem para você por alguma coisa que você está passando. Não é difícil a gente ouvir a voz de Deus. É fácil a gente ouvir a voz de Deus. A gente tem que estar abertos para ouvir. Agora, eu acredito que Deus está falando com vocês. Eu espero em Deus que eu possa transmitir a mensagem dele para vocês nesse momento. E é uma forma de Deus falar com vocês. Assim como eu, quando estou assistindo o culto, Deus está falando comigo também. E isso é muito bom. Essas várias formas de Deus falar com a gente. Assim como ele fez com Samuel. E a nossa oração é essa: Senhor, ajude-me a ser sempre obediente como Samuel. Que Deus possa nos ajudar a sermos obedientes para ouvir o que Deus tem para nos falar. Assim como Samuel fez. Foi obediente, temente a Deus, mesmo novinho, ele já sabia entender o que Deus queria para ele. Vamos orar para encerrar a nossa história? Senhor meu Deus, muito obrigado. Te agradeço, Senhor, por esta aula. Que eu possa, Senhor, transmitir a Tua mensagem para as nossas crianças e que elas possam entender aquilo que o Senhor quer mostrar para elas. Abençoe todos os professores da nossa igreja, as crianças e todos os que vão assistir essa aula. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo. Tchau.